Boa tarde, pessoal. Vamos para... Tô me trolando aqui. Boa tarde, pessoal. Então vamos para mais uma palestra no último dia da SSI. Mas essa vai ser boa. Quem vai apresentar agora vai ser o nosso egressante veterano de todos aqui, André Oliveira de Camo Alves. Uma salva de palmas. Hoje ele vai palestrar um pouco do primeiro ao último semestre, experiências, vivências e conselhos de um veterano. Ele vai falar um pouquinho do overview de algumas tecnologias open source, como tecnologias viáveis para se usar. Ele vai falar um pouquinho também sobre o uso de Git, GitHub, vivência na universidade, desmitificando a ideia de se formar no período ideal. Vai falar de participação de projetos e entidades, de iniciação científica, de esportes, amizades, enfim, tudo que a gente precisa saber numa graduação. Ele vai compartilhar um pouco de como foi a dele e passar umas dicas para a gente. André? Muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, né? Como bem dito. Sou o André Oliveira, né? Sou veterano aqui de praticamente todos vocês. É um prazer estar aqui, agradecer também a comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui palestrando, né? Vim falar um pouco justamente sobre isso, né? Experiências, vivências, né? Conselhos, alguns conselhos espero que sejam úteis assim, coisas que eu vivi, né? Na graduação principalmente, né? Já faz um bom tempo que eu estou estudando aqui formalmente na área, mas também, né? Tudo isso que eu pude viver, né? Espero poder agregar alguma coisa para vocês que estão entrando agora, vocês que já estão nessa caminhada também, para, né, ser uma jornada bem legal. Vamos lá. Passador aqui. Desculpa, é o passador, peraí. Sim. Perfeito. Então vamos começar então, né, falando um pouquinho sobre mim, né? Sou técnico em informática pela ETEC de Poá, bacharelando aqui em sistemas de informação, aqui mesmo pela IASH, né? Também um membro orgulhoso do Code Lab também, né? Recentemente também foi um objetivo que eu pude realizar também. Um pouquinho de overview sobre mim, tudo isso, e a gente vai ver como que tudo isso que eu participei, né, foi me dando conhecimento e experiência para estar aqui hoje falando com vocês, né? Vamos começar então falando um pouco pelas motivações que eu tive, né? Estava até conversando com alguns colegas meus, né? Por que eu estou aqui trazendo essa... O que me deu motivação? Por que eu estou aqui falando com vocês sobre isso hoje? Quis trabalhar então essa parte em dois segmentos, né? Motivações em termos de tecnologia, motivações em termos de vivência, né? Que é como o título diz. Então a gente vai falar um pouco sobre todos esses dois, porque o curso é sobre tudo isso, né? Sobre tecnologias e sobre pessoas. Então a gente vai conseguir trazer todos esses tópicos aqui, né? Começar então abordando aqui, né? O meu ano de ingresso 2021, né? Tive a disciplina de Fundamentos de Sistemas de Informação, eu acredito que vocês também, todo mundo aqui, né, já teve. E foi nessa disciplina que eu tive o primeiro contato com essas tecnologias aqui, LaTeX e Overleaf. Bom, eu lembro muito bem que quando eu ingressei no curso, né, já tinha vindo direto do ensino médio, e aí, naquela época, eu era o craque das normas ABNT. Né? Então, todos os professores que já vinham fazer trabalho falavam, ok, coloca na norma ABNT, já lembrava de cabeça. Então, quando eu estava fazendo trabalho de RP, eu achei que foi assim também. Quando eu cheguei em Fundamentos, o professor falou, vamos ter que redigir um relatório. Eu falei, chá comigo, já sei como vai ser. E aí ele disse, vamos usar o LaTeX. Né? Eu fiquei tipo, ok, o que é isso? Primeiro contato de tecnologia que eu tive, se vocês não tiveram ainda, né, é basicamente um editor, né, um formatador de documentos. E por que eu trago ele aqui? Porque quando a gente começa a formatar os documentos, né, a gente vai além da norma BNT, a gente começa a descobrir essas novas formas de formatar documento, né, além do conhecimento que a gente tem extra, formatar o documento utilizando a LaTeX, ele deixa os seus EPs, né, os seus relatórios com uma cara muito mais profissional, muito mais acadêmica. Eu acho isso muito válido, foi uma ferramenta que eu trouxe para toda a minha graduação, né. Eu pude fazer vários outros relatórios que ficaram muito bem formatados utilizando isso, né? Acredito até que alguns 10 que eu tive foram por causa dessa formatação, né? Ficou bem legal. E existem alguns casos de uso interessante, por exemplo, eu lembro de quando eu estava cursando OAC, a gente existia algum limite de páginas, né? Então, por exemplo, aqui tínhamos que fazer até no máximo 7 páginas de documentação, só que quando eu estava fazendo em normas da ABNT, o trabalho estava ficando muito extenso. Né? Eu falei, pô, que solução que eu tenho para isso? Foi usar a LaTeX com um template específico que justamente me permitiu fazer um formato mais condensado. Então, não só de ter ficado um trabalho mais bonito, mais acadêmico, também isso me ajudou quando uma restrição como essa acontece.
Então, se vocês tiverem a oportunidade, né, se vocês já mexeram com essa ferramenta, mas tiverem a oportunidade de redigirem relatórios, EPs, utilizando formatações e templates prontos, acredito que isso também vai dar um ar mais acadêmico, mais técnico à apresentação de vocês, pode ser bem benéfico. Pulando para o meu quarto semestre, né, tive a disciplina de sistemas operacionais, né, onde tive não um primeiro contato, né, mas tive um contato mais aprofundado com Linux e software livre. E aqui a gente pode falar bastante coisa sobre isso, né? Sei que existem muitos usuários de Linux por aqui, né? Já consigo até ver alguns ali ao fundo. Mas enfim, então aqui a gente pode até divagar um pouco sobre isso. Eu já lembro de memória, né? Quando eu estava falando sobre, estava vendo como ia apresentar isso aqui. Linux eu mexo basicamente desde que eu cursei isso, mas os primeiros contatos que eu tive eu ainda era pequeno. Lá na minha cidade, né? Como eu sou de Poá, por volta de 2012, 2013, o prefeito da cidade distribuiu vários laptops para as crianças lá. Eu mexi no que os meus primos tinham, né? E eu falava, nossa, por que tem um pinguim nesse computador aqui? Eu não entendia, né? Anos depois que eu fui entender, ok, isso é sobre Linux, né? Era um PC que rodava tudo mais. E no meu curso técnico também eu comecei a mexer um pouco, né? Tinha disciplina de gestão de sistemas operacionais. E isso, naquela época foi uma dor de cabeça, né? Os professores tentavam só introduzir tipo, com linha de comando, né? E acho que é a forma mais fácil e mais eficaz de você assustar um novo usuário Linux é pela linha de comando. Então ali eu ficava, pô, não sei muito mais, mas beleza. Chegou a disciplina de sistemas operacionais, né? E aí eu tive esse contato de fato, e ali foi um mundo que se abriu, né? Ali desde então eu não parei mais de mexer em Linux, eu comecei mexendo no Mint, né? A gente vai lá pesquisa, ok, distros Linux para iniciantes, começa pelo Mint, é uma distribuição muito famosa, né? Temos um usuário de Mint aqui, né, que já se manifestou. Depois eu fui para o Manjaro, na base Art, né? Acredito que também temos usuários de Art ali, logo ao lado do usuário do Mint. E depois eu fiquei no Fedora, né? Temos usuários de Fedora aqui? Por favor, né? Temos vários usuários de Fedora aqui, uma fileira toda, beleza. Enfim, mas por que eu quero trazer isso aqui, cara? Quando eu comecei a mexer em Linux e vi o mundo do software livre, assim, realmente foi um outro universo que se abriu. Né? É muito comum a gente entrar na área, né? Às vezes a gente mexe com parente, assim, a gente fala, ok, vamos mexer no Windows, vamos ver como que é. A gente acaba não indo muito além disso, né? Ou às vezes, por exemplo, sei lá, o PC pegou algum vírus, ele foi para formatação, o técnico colocou lá uma versão do Windows e beleza, é isso, a gente sem se questionar muito. Uma coisa que geralmente um risco que é associado quando a gente só ativa assim, o Windows, porque, né, como a gente sabe, o Windows tem uma licença associada. Só que geralmente, né, muitas vezes os técnicos eles não ligam muito para isso e acabam apenas utilizando ativadores para você conseguir utilizar softwares como o Windows, como o pacote Office, né, sem pagar a licença. E existe um risco associado com essa prática, né? Mas a questão não é essa, tipo, o ponto que eu quero trazer é que quando a gente aprende sobre Linux e sobre software livre, a gente não precisa estar sujeito a esses riscos, porque o Linux é um sistema operacional. Ele tá bom. Basicamente, as distribuições são de graça, então você não precisa recorrer a ativadores só para usar uma ferramenta que é o sistema operacional. Né? O sistema operacional, como a gente vê, ele é um programa que gerencia o seu computador, ele vai te permitir utilizar. E não é só porque, ok, você está acostumado com Windows, que nenhum Linux vai servir para você. Existem distribuições como o Linux Mint, que elas são focadas nessa transição de usuários Windows para usuários Linux. Então, elas têm um design muito facilitado para te ajudar com essa transição. Né? Falei também do pacote Office. O pacote Office ele é uma referência em suítes de escritório, porque temos o Word, que é um editor de texto, o Excel, que é um editor de planilhas, né, o PowerPoint, que é um editor de apresentações, e eles são sinônimos. Então, quando a gente vai falar, dá um arquivo Word, um arquivo Excel, mas na verdade a gente está falando sobre editores de texto, editores de planilha. E existem alternativas para eles também, como o exemplo do LibreOffice, né, que eu também já tinha contato assim quando eu lembrei, no ensino médio, mas eu não sabia. Às vezes o documento não abria no pacote Office, a gente falava, ok, abre com LibreOffice. Eu só abria com essa ferramenta, mas não entendia que era um software livre. Existe um OnlyOffice também que eu uso, né, existe o OpenOffice, existem várias opções. Então, quando eu comecei a ver mais sobre software livre, eu vi justamente que existem opções que estão de graça, estão disponíveis na internet, né? Podem ter requisitos de sistemas mais baixos. Então, através dessas ferramentas, vocês podem obter mais conhecimento, né?
e vocês também não ficam sujeitos a só o mundo, o status quo, né? O status que as coisas estão. Vocês podem ter mais possibilidades. Então, definitivamente, Linux e software livre são dois tópicos assim, que eu poderia passar aqui o resto da apresentação falando, mas que recomendo que vocês deem uma olhada também, porque me agregou muito, né? Quase me esqueci de falar, porque na nossa carreira, né? Quando é inevitável, né? Quando a gente fala do mercado de desktops, computadores pessoais, o domínio do Windows é muito claro, mas a gente também tem a outra ponta, né? Os servidores. E quando a gente vai falar dessa parte, o Linux tem a total dominância. Então, muito provavelmente na carreira de vocês vão ter que... obrigado. Vocês vão precisar dar um SSH num servidor Linux, né? Então, é importante saber, pelo menos, os fundamentos desse conceito, não só para falar como funciona o sistema operacional, que foi como eu aprendi no caso da disciplina, mas também, né, na carreira profissional de vocês, acredito que vai ser bem útil. Dando prosseguimento aqui, né, em 2023, no meu 6º semestre, eu tive a disciplina de Engenharia de Sistemas de Informação, quando eu também não tive um primeiro contato, mas um contato mais aprofundado com as ferramentas de Git e GitHub, né? Não sei se todos aqui já tiveram contato com essa ferramenta, né, mas acredito que a maioria, e vocês com certeza vão usar essas ferramentas, né? O exemplo que a gente sempre usa quando a gente vai falar de Git e GitHub é quando a gente está fazendo o EP, né, a gente salva o EP versão final, o EP versão final 1, o EP versão final 2 e o EP versão final agora vai, né? Isso às vezes acontece quando a gente não utiliza o versionamento de código, né? E o Git, né, é uma ferramenta que justamente permite que a gente salve, faça um registro das versões. Então, às vezes, você fez uma versão funcional, beleza, você consegue commitar, né, que é enviar para o repositório, e você, beleza, eu sei que até aqui funciona. Né? E você consegue também commitar a mensagem, tipo, a mensagem 1, essa parte aqui funciona. Quando você faz uma alteração, você também consegue registrar. Então, é como se fosse tipo, um detalhamento da sua evolução em relação àquele código. Isso vai ser muito útil para vocês, né? Acredito que muitos aqui vão ter as disciplinas como a ED1, a ED2, a COO. Então, é muito importante você ter já essa prática de você registrar as evoluções que você tem no código, porque as ferramentas são muito utilizadas no mercado também. Então, vocês podem ver facilmente procurando uma vaga que vai ter esse requisito, né, de Git e de GitHub. Né? Às vezes, muita gente se confunde, né, acham que é a mesma coisa, mas não é. Basicamente, o Git é essa ferramenta de versionamento e o GitHub é uma das plataformas que usam ela como base. Existe também o GitLab, o Bitbucket. Mas o importante vejam também um pouco sobre essas ferramentas, né, porque vai ser muito útil, não só na graduação, como na carreira de vocês. E esse é bastante o ponto dessa motivação tecnológica que eu quis trazer, que eu tive um primeiro contato no primeiro semestre, no quarto, no 6º semestre, mas eu não acho que vocês precisam esperar todo esse tempo para ter esse primeiro contato também. Se vocês ainda não mexeram com Linux, não mexeram com software livre, não mexeram com Git, com GitHub, vocês não precisam chegar até o 2º, 3º ano de curso para poderem mexer. Vocês podem procurar desde agora, são ferramentas que têm uma documentação muito extensa, uma comunidade muito ativa na rede, e são ferramentas que te agregam bastante. Então, quando vocês chegarem nessas disciplinas, vocês já vão estar bem preparados, né? Não só utilizando aqui na faculdade, mas como na vida posterior também. E em termos de vivências, né, que é a nossa segunda parte, eu quis trazer, né, alguns dos tópicos que estão escritos aqui. Falar sobre, né, o que foi mais fácil para mim, o que foi mais difícil, né, algumas experiências similares, né, às vezes vocês estão passando por alguma coisa no começo do curso que algum veterano já passou antes, então é importante ter essa troca, né, eu sempre busco estar conversando com as novas gerações também, fiz isso desde da turma que entrou em 2022, a turma de 23 aqui que está próxima de mim até hoje, a turma de 24, a turma de 25 eu estou vendo vários aqui, mas acabei não podendo interagir muito com vocês, né? Vocês estavam no primeiro semestre e eu já estava no meu último, né? Mas então essa aqui é uma chance que a gente tem de justamente fazer essa troca de experiências. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode também abrir um espaço depois. Mas é muito importante que vocês justamente confiem e conversem com seus veteranos, porque as dificuldades que vocês tiveram, que vocês estão tendo, talvez eles tiveram também e possam ajudar com isso, né? Então o intuito é justamente tornar essa jornada mais fácil, né? Tipo, o que deu certo para mim, o que não deu, então, tipo, poder guiar vocês de alguma forma sobre o que vocês podem fazer. Quando eu estava revisando também sobre essa parte, eu lembrei da palestra Manual da Graduação, que o nosso também veterano Thiago Fraga, ele fez no ano passado na SSI, e ele falou, né, como você pode extrair mais do curso, né?
Vai um pouco nesse sentido, né, o que eu falo, então eu acho que vale muito a pena vocês também darem uma olhada nessa palestra futuramente também, né, se inscrevendo no canal da Semana de Sistemas de Informação. Né? Então vamos dar prosseguimento. Bom, esse aqui é um tópico, né, muito recorrente quando a gente conversa assim, né, com vocês, calores, né, bichos, bichetes também, ou quando a gente está no meio do curso, que é a formação no período ideal. Né? Quando a gente se inscreve lá na FUVEST, está escrito lá, a formação do nosso curso é de 8 semestres, né, formação ideal de 8 semestres, formação máxima de 12, né? E por que eu quero falar sobre isso? Porque já teve casos de eu ir conversar com uma galera, vir conversar comigo, na verdade, e falar, pô, cara, tive essa ADP, tô desesperado, não vou me formar no período ideal, né? Eu falava, cara, tipo, respira, tipo, ok, por que você quer se formar no período ideal? Tipo, por que exatamente você está se pressionando tanto assim? É bem legal, né? Tipo, ok, tipo, pode acontecer, com certeza é viável, né? Desculpa, já estava ali. Mas assim, você tem que pensar que, tipo assim, não é exatamente necessário você formar, aprender, tipo, no período ideal. Um dos pontos da faculdade é justamente te dar uma formação sólida, né, para a sua carreira. E não necessariamente você tem um nível, tipo, você não consegue aprender tudo necessariamente em 4 anos. Às vezes pode fazer meio corrido e não aprender uma coisa que é importante para você, né? Então, às vezes você não tem que ter essa pressa. Você tem que, na verdade, aproveitar melhor o tempo para justamente construir essa fundação, né? E outro ponto que estava aqui é que não é demérito nenhum, né? Não é demérito nenhum formar depois dos 4 anos, né? Levar, às vezes, 9, 10, 11 semestres. Porque é o que eu falei, tipo, o que realmente importa, além do diploma, né, é você realmente ter esse conhecimento. Então, são as vivências que você tem aqui que contam muito também. Às vezes a pessoa, assim, tem casos especiais, está em transição de carreira, ok, tipo, quer ficar aqui o mínimo possível, mas no caso de muitos de nós, pode acontecer você estar vindo do ensino médio, tipo, então são novas experiências que você pode viver aqui, que você não precisa estar com tanta pressa, assim, sabe? Você pode aproveitar tudo que a faculdade tem a oferecer. Né? Então, se alguém falar, putz, preciso muito formar no período ideal, tipo, se você está se pressionando tanto assim, se chegar um tempo que você estiver se pressionando tanto assim, então começa a refletir um pouco sobre a sua motivação, por que exatamente você quer formar no período ideal. E saiba que está tudo bem não formar, né, no período ideal. Tipo, o importante mesmo é chegar um dia que você vai se formar. Né? Um outro ponto aqui, né, muito importante que eu gostaria de trazer é participar de projetos e entidades. Né? Por quê? Estava conversando com um sênior um dia desses e, né, ele falou bastante sobre isso. Nós tendemos a ser muito técnicos, né, independente se a gente vai para a área de front, de back, de dados, de IA, a gente tende a ser muito técnico, mas uma dificuldade que muita gente da nossa área tem, né, com o nosso perfil assim, é a parte de soft skills. Né? E os projetos e entidades são uma ótima oportunidade que a gente tem de desenvolver essas soft skills. Né? A gente também sempre ouve falar isso, né? Hard skills, que é a parte justamente técnica, né? Que a gente tem nas competências de codar, de resolver problema, tudo mais. Mas soft skills, elas se relacionam com habilidades comportamentais, né? Então, às vezes, você conseguir se expressar bem, você conseguir transferir a ideia, transferir o conhecimento, isso também conta muito no mercado de trabalho, porque você não vai interagir só com máquinas, você também vai interagir com pessoas, né? Como a gente vê em fundamentos de SI, né? Sistemas técnicos e sistemas sociotécnicos. Então, muitos dos sistemas que a gente desenvolve, que a gente interage, são sociotécnicos, porque tem o componente das pessoas, e é importante você também aprender a lidar com pessoas, né? Porque elas vão ser parte da sua convivência durante toda a sua carreira. Então, se você começa a participar de projetos e entidades, você tem essa chance de desenvolver esse caráter comportamental, né? Seu. Né? Oportunidade também incrível de networking, né? Você conhece muitas pessoas também, né? Não só para conectar no LinkedIn, mas você conhece pessoas mais profundamente, conhece também as capacidades delas, né? Então, pô, fiz esse tal projeto, participei da comissão organizadora com o meu amigo, sei que ele é ótimo nisso, sei que ele é ótimo a apresentar, sei que ele é ótimo na parte de infra. Cara, vocês conseguem fazer uma corrente muito forte para quando chegar no mercado de trabalho. Porque às vezes tem um amigo seu, pô, você conhece alguém que é bom nessa capacidade? Conheço, um amigo meu. Você consegue fazer isso também. Ou ele também, da mesma forma, conhece suas capacidades e consegue, né, fazer essa ponte entre você e um futuro empregador. E também fortalecer o curso, né? A gente coloquei ali a união como característica de SI, né? Não só de SI, como de TI na área. Isso eu lembro bem que eu falei na comissão, falei na SSI do ano passado,
que a gente tem muito na nossa área que a gente chama de comunidades, né? Comunidade Linux, comunidade open source e tudo mais, que é o quê? É justamente pessoas que elas não necessariamente estão ganhando dinheiro nenhum, mas elas estão sempre contribuindo, né? Estão contribuindo ali com dicas de como usar um software, de como construir um software, né? E transferindo para o nosso curso, a gente tem uma união muito forte que é no sentido de a gente estar sempre se ajudando, né? A gente vê toda essa correria que o pessoal está tendo para organizar o evento, organizar outros eventos, né? Isso me faz lembrar de que é uma coisa que às vezes a gente não valoriza, né? Porque a gente acha que é assim todo curso e na verdade não é. Eu já conheci história de pessoas que infelizmente não conseguiram concluir suas graduações, né, em outros cursos aqui da EASH, justamente porque o curso dessas pessoas não oferecia tanto apoio quanto o nosso, né? Elas iam fazer trabalhos com outras turmas, não conseguiam se ajustar, eram grupinhos muito fechados, né? E eu não passei por isso, eu acabei cursando várias disciplinas com várias outras turmas, né? Não à toa que conheço tanta gente dos outros anos que não são os meus, né? Coisa gente de 2022, de 2023 e por aí vai. Justamente porque em toda turma que eu ia, o pessoal era super receptivo também, né? O pessoal era muito tranquilo. E a gente tende a ser assim, é uma coisa que a gente tem que buscar manter, né? Tem que buscar manter, a gente busca ajudar porque nós somos ajudados um dia, né? Nenhum veterano, né, já chegou veterano, não. Também cheguei como um calouro, também não sabia como era a dinâmica do curso, né? Fui aprendendo e também fui ensinando. Então acho que isso é muito legal. Assim como a gente busca ajudar vocês no dia a dia, é importante que daqui a pouco, quando vocês piscarem o olho, serão veteranos e veteranas também, e vocês busquem ajudar as próximas gerações que vão vir, porque também vão vir perdidos, né? E a gente também lembra da nossa área é muito dinâmica, então, por exemplo, quando eu entrei no curso, né, eu e outros aqui que estão na minha turma, o ChatGPT não existia, né? Então a gente teve a gente estava na pandemia, o ChatGPT não existia, então a gente teve várias mudanças na dinâmica do curso. Então, cada geração que vem, ela tem que lidar com novos desafios. Ok, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer aquilo? Novas tecnologias vão surgindo. Então, é importante vocês que pegam esses períodos de transição, vocês que entram na faculdade com uma tecnologia, que essa tecnologia vai se desenvolvendo, mostrem para os outros também como vocês lidaram com isso, né? Porque isso pode ajudar também no futuro. Isso é muito importante, essa união que a gente tem na área de TI, mas principalmente no nosso curso. Então, valorizem isso e mantenham essa tradição que nós temos. Né? Eu não participei tanto quanto poderia, né? Eu falei, sou membro do CodeLab, mas gostaria, agora olhando para trás, gostaria de ter participado de muitas outras. Acabou sendo um arrependimento que eu tenho, então eu recomendo mesmo que vocês tendo a oportunidade de participar de projetos e entidades, por favor, façam, que isso enriquece muito a graduação de vocês. Né? Iniciação científica, um outro tópico muito legal aqui de ser abordado, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, algum professor falar sobre isso, mas nós temos alguns pilares na universidade, né? Que é a pesquisa, o ensino e a cultura e extensão. E a parte de pesquisa é muito importante, né? A USP é a maior produtora científica da América Latina, ou se não uma das, né, mas acredito fortemente que seja a maior produtora. Né? E aí a iniciação científica é um modo de você entender se esse é o caminho que você quer seguir, né? Porque muitos de nós, quando a gente chega no curso, a gente acaba, né, muitos já têm esse foco mercadológico, né? Vou direto para o mercado de trabalho. Eu era assim também, quando eu entrei no curso, eu já nunca tinha cogitado a ideia de uma iniciação científica, né? Então eu fiquei muito vidrado assim, mas aí eu acabei vendo amigos meus que fizeram, né? A gente tem o caso do Gabriel aqui também, o Otávio, que deve estar assistindo a gente. Tive essa vivência perto deles, né, e vi como a IC foi positiva para eles, né. Uma outra palestra que eu gostaria de referenciar aqui é a palestra do professor Daniel Cordeiro, também na SSI do ano passado, né, ele acho que o maior advogado de iniciações científicas que temos aqui, e é uma palestra interessantíssima, muito bem detalhada, também vi antes de comentar aqui sobre ela. Então, recomendo que dê uma olhada forte também, porque justamente vocês começam a entender o aspecto sobre o que se trata mais C, sobre o que você pode esperar, né? Porque muitas vezes a gente pensa também em seguir no caminho acadêmico, né? Que é uma outra parte da carreira também, uma outra carreira. E como que é, né? Viver de pesquisa. Muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente espera chegar no mestrado, né? Para ver como vai ser e, pô, você tem a opção de fazer uma iniciação científica para realmente ver se esse é o caminho que você quer seguir ou não. Então, eu coloquei ali, né, tive alguns dos meus arrependimentos, e um deles foi justamente não ter feito mais C. Parte dessa palestra aqui eu não falo justamente só sobre o que eu vivi, mas a experiência também engloba coisas que eu não vivi, que gostaria de ter vivido. Então, desde agora, que vocês já estão tendo essa
oportunidades de estão no começo do curso ainda, né, se adaptem, etc. Mas se tiver algum tema de estudo que realmente move o coração de vocês, que vocês realmente querem saber mais sobre, é muito válido fazer uma IC, né? Olhem essa palestra aqui e façam uma IC que vai ser muito interessante. E ali mais ou menos, não é relacionado tanto com IC, mas é um tópico que eu descobri recentemente, né? Quando foi mais ou menos a partir do ano passado, comecei a considerar a ideia de um mestrado também, né? Dessa parte de pesquisa. E foi um tempo depois que eu descobri o programa de transição para pós-graduação, né, que a gente tem aqui na EASH, no nosso curso, relacionado com o nosso curso. Nós temos 2 programas na pós-graduação, né, no PPG, que a gente tem o de sistemas SI, os sistemas de informação, e a modelagem de sistemas complexos, né, e acredito que esses 2 programas têm o programa de transição, né, que envolve também pegar matérias da pós-graduação como aluno especial, né, que você pode também aproveitar como optativas. O site da EASH também conta com a apresentação sobre esse programa, que é de professor Marcelo Fontinato, que ele é professor de SI, apresenta sobre isso também. Então, se vocês tiverem essa ideia de querer seguir na área acadêmica, querer fazer um mestrado um dia, a IC e o programa de transição podem ser caminhos viáveis para vocês. Certo? Falar um pouquinho aqui também de esportes, né? Vocês, fazer uma perguntinha aqui. Quem aqui pratica esportes? Cara, isso é bom demais. Bom demais, positivo, né? Que a gente tem tantas respostas positivas aqui. Cara, cuidar da saúde é fundamental, né? O curso pode ser muito estressante, né? Principalmente muitos de nós que acabam tendo que conciliar o estudo com o estágio, com o trabalho durante a graduação, então é muito fácil da gente se perder, né, no estresse do dia a dia. E quando chega no final do semestre também nem se fala. A gente tem muitas opções de esportes na EASH, né? Eu mesmo participei do tênis de mesa, né? Temos mesa tenistas por aqui, no caso do Davi ali também, pessoal. Então, assim, aqui é um rápido, né, highlight, mas é muito importante vocês cuidarem da sua saúde, né? Não deixem só lá para frente, né? Uma coisa que eu acabei patinando aí no meio da graduação, mas dentro do possível também tento me cuidar, mas que sempre que vocês puderem, né, encaixar um pouquinho ali de exercício na sua rotina, ou façam porque, né, uma mente boa também, em conjunto com um corpo saudável, tende a ser uma combinação muito efetiva na nossa vida. Ok, aula em horários diferentes. Essa aqui foi uma parte bem pessoal para mim, né? Uma coisa que eu fiz bastante ao longo da graduação, né? Isso aqui vai ser bem interessante de falar, porque, bom, você passa muito tempo na EASH. Essa foi uma frase assim que eu ouvi bastante, né? A minha rotina, basicamente, aqui nos últimos 3 anos, era basicamente chegar por volta de 8 da manhã, sair daqui por volta de 11 da noite, porque pegava aula de manhã, pegava aula de noite também. O pessoal fica lá, é uma loucura você fazer isso, né? Por que você vai fazer isso, né? Tem esses tópicos aqui, mas, cara, foi muito engraçado, tipo, como isso aconteceu. Eu entrei aqui em 2021 no noturno, né? Eu estava no noturno quando eu entrei. Em 2022, a gente voltou para o presencial, fui para o matutino. Eu já tinha feito parte ali, 3 semestres, já tinha feito parte das 3 turmas de SI, né? E aí eu comecei a avaliar como que era o meu tempo, né? Eu moro um pouquinho longe, Poá, né, é um pouquinho longe daqui, né? Então eu passava bastante tempo no transporte, ficava aqui mais ou menos 4 horas de aula e já voltava para casa. Então eu estava com a sensação de que eu estava passando mais tempo no transporte público do que na faculdade. E dada toda a estrutura que eu estava começando a conhecer aqui, eu não estava me sentindo bem com isso, né? Então eu falei, beleza, vamos aproveitar um pouco mais. Sofri tanto para passar aqui na EASH, né? Só estudei tanto, então vamos começar a aproveitar um pouco mais os recursos que temos aqui na faculdade, né? Foi quando eu descobri alguns laboratórios de informática, o ProAluno, comecei a estudar lá, o Lab 7 do nosso curso, né? E aí eu comecei a ficar cada vez mais tempo na EASH. Quando chegou no meu 4º semestre, né, aquele que eu tive sistemas operacionais, eu falei assim, por que eu não pegar aula de noite, né? Como é que são os professores do noturno? Muita gente falava, né? Fiz essa decisão e foi muito legal, porque a gente conhece mais gente, né? Que eu posso falar não só dos alunos, como também dos professores, né? Os professores, eles tem alguns que costumam dar aula mais de manhã, outros de noite. Pude conhecer muitos professores também, alguns que eu converso até hoje, né? É muito legal conhecer os professores
os professores assim, e outras pessoas também, né? Que é aquela questão que eu falei do networking. Você cursar aulas em horários diferentes te dá essa oportunidade de conhecer mais gente quando você vai fazer outros trabalhos e ter um horário mais flexível. Então, tinha dias que, por exemplo, segunda-feira eu não precisava acordar 6, 7 da manhã para chegar aqui para a aula, podia acordar bem mais tarde porque eu tinha aula só 10 horas, ou às vezes tinha dias que tinha aula só de noite, então me dava uma flexibilidade muito maior assim de horário. É uma coisa que eu fiz assim basicamente quase todos os semestres que eu tive presencial. Foi uma aventura, né? Não vou mentir, cansa bastante também, mas pode valer a pena. Você pode conhecer várias outras pessoas também, e a didática dos professores em outros horários que não são o seu pode te ajudar a absorver melhor as disciplinas. Né? Isso aconteceu bastante. Professores que eu já tinha conhecido antes de efetivamente cursar uma disciplina, eles iam oferecer em outro horário, e aí eu falei, ok, vamos arriscar, e foi muito bom. Então é uma opção também fazer isso. Passar muito tempo na EASH, eu acho que na verdade foi muito bom para mim. Então é uma experiência que eu realmente recomendo, porque a gente pode fazer muita coisa aqui, né? A gente não precisa só ficar preso à aula, a gente pode andar de bicicleta, pode ir lá na academia, né? Tem amigos meus que vão lá quase todo dia para, né? Então, vocês estão ficando grande, né? Eu tô vendo vocês, eu já tô olhando para vocês também. Vocês estão ficando grande já. Então, ficar na graminha também, tirar cochilo, isso é maravilhoso. Então, aproveitem bastante toda essa estrutura que a EASH nos fornece, né? E aí, esse foi um tópico que eu também pensei, mas e quem estuda e trabalha? Né? Tipo, você está falando pegar aula em horários diferentes e etc, e ficar bastante tempo na EASH. E quem estuda e trabalha? O que você vai falar para essa pessoa que está cansada ali no dia a dia? Uma coisa que eu pensei foi sobre, eventos externos, né? Eventos externos são basicamente eventos parecidos com, por exemplo, com a semana de SI que a gente tem, né? Eventos focados em palestras assim, que você pode também ter conhecimento sobre a área. Então, essas fotos aqui são de 2 eventos que eu fui esse ano e foi muito legal. Eu acho que foram os primeiros eventos externos assim que eu fui. Um foi a Crypto Rave, né, que é um amigo meu ali, o André, ele tá de amarelo, ele trabalhou lá, foi muito legal. E o outro foi a B-Sides, que é um evento de segurança da informação que eu fui com o Gabriel, né? O Gabriel estava aqui apresentando, tá logo ali também. E esse ano calhou que eles foram aconteceram no final de semana. Então, basicamente, a gente foi na Crypto Rave no sábado, né? Que um professor nosso, o professor Moreto, ele palestrou lá, foi muito legal. E no domingo a gente foi para a B-Sides ver várias palestras sobre segurança, né? Com um palestrante da SSI do ano passado, o Evandro. A gente se encontrou lá, falei, te vi na SSI, trocamos uma maior ideia também, foi muito legal. Então, tem esse link, não é um link, né, na verdade, é só um tópico. Se vocês procurarem Agenda Tech Brasil no GitHub, vocês vão ver uma lista de eventos que acontecem no Brasil inteiro. Então, é um repositório muito legal, né, que eu tive a oportunidade de descobrir. Então, sempre que tiver um evento assim em São Paulo, às vezes tem presencial, online, vocês podem encontrar lá, e isso é muito legal também. Vocês podem participar desses eventos, então recomendo muito, né? Para quem trabalha, estuda assim, que não sobra tempo na semana para participar dos eventos, participar da vivência aqui na EASH, vocês podem buscar esses eventos que vão agregar muito para vocês, né? E aí, dito tudo isso, né, a gente pergunta, o que tudo isso pode trazer, né? Por que eu pegaria aula em horários diferentes? Por que eu ficaria tanto tempo na EASH? Por que eu faria esportes? Por que fazer tudo isso? Eu acho que, de todos os motivos que eu poderia citar, né, acho que os principais são, em primeiro lugar, as amizades, né? Essa foto aqui, na verdade, é uma foto, acho que a primeira foto que eu tive com o meu grupo mais próximo de amigos, né? Que a gente tem, é uma foto de 2022, né? Nós éramos bem diferentes na época. Estou vendo aqui alguns que estão aqui comigo, né? O Otávio também já está quase formando. Mas as amizades que eu tive aqui, né, são muito especiais, né? São amizades assim que com certeza eu vou levar para toda a minha vida. São irmãos que a graduação, né, que a vida me deu, e que a gente passou por muita coisa juntos, né? Tantos momentos muito bons, tantos momentos muito ruins, e eu tive muitos momentos difíceis, né? Hoje a gente chega assim no final da graduação, é muito fácil de olhar para tudo, né? Tipo, tudo passou. Mas eu lembro que eu tive momentos muito, muito difíceis e que se não fosse por eles assim, eu não sei se estaria por aqui, de verdade.
Então, foi muito importante ter eles na minha vida, né, ter até hoje, porque isso realmente, ter um grupo de amigos assim faz a diferença. Um grupo de amigos que te inspiram a ser uma pessoa melhor, te inspiram a ser uma pessoa que estuda, que vai atrás dos seus sonhos, né? E eu tive a sorte de encontrar essa galera que realmente faz isso por mim no dia a dia. Então, graças a eles, sou uma pessoa muito melhor, mais madura. Em termos de bagagem e maturidade, né, tudo isso toda essa minha jornada, toda essa minha vivência que eu falei que eu trouxe desde o ensino médio, entrei no meu curso em 2018, né, eu tinha 16 anos, estou saindo agora, estou 23 para 24 anos, né, e todas essas experiências, né, tanto que eu falei, do que eu vivi, tanto do que eu não vivi, isso me deu essa experiência, me deu essa bagagem, essa maturidade, né, para justamente estar aqui passando esses conselhos para vocês, mas também me preparando para a minha carreira, né? Porque quando a gente vai lidar no dia a dia, a gente precisa tomar várias decisões, a gente precisa lembrar de coisas que a gente viveu, né? E a experiência é justamente isso, é você viver, é você ter essa experiência para você conseguir ter esse discernimento melhor sobre o que você quer fazer, sobre o que você pode fazer. Então, você viver a faculdade te traz muito disso, né? Aqui eu tenho uma outra foto também, uma foto mais expandida, da comunidade que tivemos no laboratório, né? Então é muito legal de ver que tipo o nosso grupinho começou assim, tem bastante gente que não apareceu nessa foto, na verdade, foi difícil escolher uma foto, mas que são amizades assim que tornam o dia a dia mais leve. Fez lembrar até que muitas vezes a gente está passando um período difícil, né? A gente, sei lá, tomou nota de EP ruim, a gente só pensa, pô, quero logo acabar o curso, quero logo sair daqui, porque a faculdade começa a se tornar maçante. Mas quando você se cerca de pessoas boas, de pessoas que tornam o ambiente mais leve, te tornam mais feliz, é o que eu sempre digo, cara. A partir do momento que eu fiquei mais próximo dessa turminha toda, cada dia que meu NAIASH ficava melhor que o outro. Tinha dias que eu chegava aqui muito derrubado e só de interagir com eles já tudo melhorava. Então é uma chance também. Não passem a graduação sozinhos, né? Busquem sim ter esse grupo de amizades, porque torna tudo mais fácil. A graduação não é fácil, não é um período fácil realmente. É muita coisa para lidar. Então a jornada fica muito mais fácil se vocês tiverem um bom grupo de amigos perto de vocês. Valorizem os amigos de vocês, né? Então a gente conclui que a partir de tudo isso, né, o que a gente deriva, né, de tudo isso? E além das aulas, né? O que eu quero dizer com isso a gente tem um conteúdo das ementas das aulas, são várias disciplinas que a gente tem. Mas vocês não precisam ficar presos aos conteúdos que estão ali, né? Às vezes tem muitos tópicos que não são cobertos aqui. A ideia da graduação é nos dar uma formação muito sólida, né? Mas existem muitos tópicos que são muito difíceis de cobrir. A gente não consegue aprender tudo aqui. O importante, na verdade, é você aprender a aprender. É justamente você entender como você absorve os conteúdos e utilizar isso para aprender várias coisas que você pode usar na sua carreira, né? Então, vão além das aulas, sabe? Pesquisem conteúdos online, né? Eu lembro que eu estava vendo a palestra do Gabriel, ele falou sobre as Awesome Lists no GitHub, então, está interessado em algum tópico, procura lá, Awesome, né? Em inglês é incrível, né? Tipo, eu estou estudando C++ agora, então tem lá, Awesome C++. Tem uma lista de conteúdos que são muito interessantes também. Qualquer tópico que vocês quiserem, na verdade, provavelmente vai ter uma Awesome List no GitHub. Então, aprendam a pesquisar, né? Aprendam a pesquisar os recursos, né? Eu falo até da documentação das linguagens, né? Como programadores, né? Programadoras, muito importante, né? Leiam as documentações das linguagens, saibam buscar conteúdo, né? Falar também que essa é uma fase muito única na vida, né? No final da graduação, eu tive um mix muito grande de sentimentos, né? Revendo como foi tudo isso. E é fato, eu fui conversando também, né, com professores, né, meu pai e tudo mais, e realmente é uma série de coisas que, se fazer uma segunda graduação, uma pós-graduação, você não vai sentir a mesma coisa. Então, muitas coisas que você descobre pela primeira vez, né, o conhecimento que você adquire pela primeira vez, que fica com você, então, é uma fase que você tem de descobrir tudo isso. Na palestra sobre C, né, o professor Daniel também fala sobre isso, às vezes são oportunidades únicas que a gente tem aqui que elas não voltam. Então, é muito importante vocês terem um pouco de, né, tipo, realizar tudo que vocês estão vivendo aqui, que pode ser único, e aproveitar melhor cada momento. Né? É a chance que a gente também tem de ter um impacto positivo com as pessoas. Isso aqui também, né? Cuidado para não deixar para participar ao final do curso. Né? Isso acho que foi uma coisa que, bom, eu fiz, né? Porque a nossa grade ideal é falar, você vai cursar mais optativas, vai aliviar um pouco,
Então eu falei, pô, quando for lá para frente eu vou participar mais, vou fazer mais coisas assim, porque quando eu falei, pô, ok, não vou formar no período ideal, eu achei que ia ficar, tipo, 6 anos aqui. Então eu falei, pô, tem bastante tempo ainda. E não foi o caso, né? Veio muito mais cedo do que eu imaginava e quando chegou, eu basicamente, praticamente me formei e realmente só fiquei, tipo, gostaria de ter participado, gostaria tal. Então por isso que eu bato tanto nessa tecla de, pô, já participem desde agora, porque pode realmente vir mais cedo do que você imagina, né? E esses dois tópicos aqui, né? Eu, principalmente, se tem alguma coisa que eu quero deixar com vocês, é tipo, não tenham medo, né? O meu pai, ele costuma dizer que existem dois tipos de medo, né? Um medo que nos deixa alerta, né? Um medo que faz a gente agir com cautela. Esse medo é ok, tipo, ele te ajuda a agir com cuidado, né? Aquele medo de fazer um deploy em produção, né? Aquele tem que ter mesmo, né? Não pode, não pode fazer sem medo. Mas também tem o medo que te trava, e esse é um medo que você tem que ter muito cuidado, tipo, não pode deixar ele tomar conta. Você não pode ter um medo, às vezes, de não vou fazer alguma coisa porque, pô, tenho medo que não vai dar certo e tal. Não dá certo também é aprendizado, né? A gente não aprende só acertando, né? A gente também aprende muito, né, com alguns erros. Então, isso eu posso dizer mesmo que muitas vezes eu não participei de coisas porque, pô, acho que não vou conseguir ajudar, tenho medo de não vou e tal. Isso me travou muito e gerou muito dos arrependimentos que eu tenho. Então, se vocês têm algum interesse, né, acho que a questão é essa, se vocês têm algum interesse, algum tópico que vocês querem muito estudar, conhecer mais sobre, tipo, não tenham medo, né? Chegam com o pessoal, conversa com o veterano, fala, pô, quero fazer tal coisa, junta seu amigo, fala, pô, vamos criar um grupo de estudo sobre isso, uma entidade sobre isso, não sei. Cara, o importante é justamente vocês aprenderem o espaço que vocês estão aqui para saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo, né? A gente vai ter a vida toda, tipo, vai passar por acertos e erros, mas é muito importante que vocês já criem essa ideia de, pô, vou adquirir experiência. Isso é muito legal, isso faz muita diferença. E por último, esse por que não, né? Isso mesmo, eu já estava até repetindo aqui agora há pouco, sabe? Muitas vezes a gente se pergunta por que eu vou fazer isso, por que eu vou fazer tal coisa. Chegou uma hora que o pessoal me perguntava por que você faz isso? Pô, você pegou 3 matérias no mesmo dia, quando foi no semestre passado, né? Eu ficava quarta-feira aqui o dia todo, o pessoal falava, por que você vai fazer isso? Aí eu falava, cara, por que não? Né? Tipo, muitas vezes você pode transformar essa pergunta, tipo, por que não? Sabe, por que não ficar mais tempo na IASH? Por que não ir conversar com aquelas pessoas? Por que não ir sair com os meus amigos, né? Fazer tantas coisas assim? Às vezes é uma outra perspectiva que você pode ter, né? Que pode te dar aquele incentivo a mais para fazer as coisas. Então, tipo, pô, por que não fazer uma academia? Não sei. Então, acho que se vocês começarem a pensar dessa forma, vocês podem ter aquele incentivo que vocês precisam justamente para agir. Né? Se vocês não agirem, né, se vocês não tomarem ação em direção aos seus sonhos, a única coisa que vocês estão garantindo é que vocês nunca vão atingi-los. Né? Então, acho que isso é muito importante. Então, realmente não tenham medo. Não tenham medo de ir atrás, né, de correr atrás do que vocês têm interesse, porque a graduação ela permite que vocês façam tudo isso. Bom, eu acho que isso é boa parte da mensagem que eu queria passar, na verdade. A gente pode abrir para perguntas também, mas no mais, o que eu queria falar era sobre tudo isso. Então, tipo, das experiências que eu vivi, eu acho que é isso que ficou e é isso que eu levo para minha vida. Então, muito obrigado por estarem aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quem vai falar algo? Não? Acho que não. Ok, então. Ali, ó. Ah, boa. Não é exatamente uma dúvida, mas é só porque, primeiro, apresentando, meu nome é Antônio, estou no segundo semestre de SI, mas antes de fazer SI eu fazia física em outro estado. Então eu queria só reforçar para todo mundo tudo o que você falou sobre a questão da primeira graduação, das coisas não serem a mesma coisa quando você vai numa segunda, as coisas, isso é muito real. E também deixar um incentivo, como alguém que na primeira graduação não participou tanto de entidades de coisa além da universidade, participem.
Tipo, é bem enriquecedor. A gente está entrando no hype, por exemplo, que eu não tô, mas tudo bem, assim, não é uma questão de... É só uma mensagem de participem do máximo de coisas que vocês puderem, contanto que não atrapalhe, obviamente, na rotina e estudos de vocês. Tipo, é recomendação aí como alguém que já passou pela experiência de não fazer isso e está passando pela experiência de fazer. Tudo bem, cara. Bem-vindo ao curso, né? By the way também. Então, valeu. É exatamente isso. Não deixar atrapalhar. Mais alguma? Boa. Tá aqui. Beleza. Opa. Para mim, que sou estudante de ETEC e ainda estou no primeiro ano, e um dia eu quero muito estar aqui, qual seria o maior conselho que você tem para mim, para que um dia eu possa passar e estudar aqui? Estudante de ETEC, gostei. Ok. Sistemas de informação, aqui mesmo, né? Isso aqui, tipo, no nosso curso. Estudar parece um conselho meio genérico assim, né, também. Cara, primeiro ano, pô, ano ótimo para você já começar a prestar vestibular, tá? Prestar vestibular, isso é muito importante. Eu lembro muito também que na minha turma de ETEC também muita gente estava prestando vestibular, todo mundo foi junto assim. Mas é isso, cara, tipo, uma coisa que muitas vezes é uma discussão muito válida, que é o que o vestibular ele avalia em si, entendeu? Porque as pessoas pensam, pô, cara, o cara sabe, tipo, nossa, tudo de matemática, tudo, ele com certeza já tá lá, já tá na USP, assim. E não é bem assim, na verdade, né? Existem várias formas de ingresso também. Eu lembro que, na minha época, eu prestei o Enem também e a FUVEST, cara, e é muito, tipo, não é igual. A questão é basicamente você saber, tipo, o que funciona melhor para você, né? Então, por exemplo, cara, o Enem para mim não conseguia, cara, 180 questões, 2 dias assim, eu achava muito maçante. Então, eu fiz no meu primeiro ano também, fiz o Enem, descobri como que era. A partir do meu segundo ano, eu fiz a FUVEST, né? A FUVEST, e aí eu falei, pô, a FUVEST é muito mais jogo. Eu achei muito mais tranquilo, tipo, não em termos de conteúdo, mas a formatação assim encaixou muito mais comigo. E aí eu comecei a focar muito mais, né? Porque tem, sei lá, vai ver na internet conteúdos, ok, conteúdos direcionados para o Enem, conteúdos direcionados para a FUVEST. Acho que quando você vê assim, beleza, primeiro você define, vou tentar, por isso, é claro que você vai estudar para os dois, ter os dois como opção, mas assim, você já vai vendo o estilo, né? Porque, por exemplo, a segunda fase da FUVEST, o Enem são 2 dias que um tem redação, tudo mais, mas a FUVEST tem o primeiro dia que são 90 questões, o segundo dia que tem as disciplinas específicas. Então, por exemplo, na nossa carreira, acho que é 610 tudo mais, mas são... como treineiro tem treinamento em exatas, tem matemática, física e química em um dos dias. Para a nossa carreira era só matemática e física, entendeu? Então você já consegue direcionar seus estudos também para as matérias mais específicas que você vai precisar ter um aprofundamento melhor para você também tirar uma nota melhor, entendeu? O estilo de redação também é diferente entre o Enem e entre a FUVEST, né? Você também vai precisar pesquisar um pouco sobre essas especificidades, mas o principal então é isso, tipo assim, estudar os conteúdos, mas saber qual dessas opções que vai ser a melhor para você e realmente ver quais especificidades dessa prova para você ficar bom em prova, né? Isso foi uma coisa que, bom, eu posso realmente falar, cara. Quando foi no meu ano de vestibular, eu fiz, Enem, FUVEST, CONVEST, VUNESP também, tipo, todas as universidades eu tentei assim, e entre janeiro e fevereiro de 2021 eu cheguei a fazer 9 provas de vestibulares, né? Então, assim, vestibulares consecutivos. Então, e eu já vinha fazendo também dos outros anos. Do primeiro ano eu fiz o Enem, no segundo ano eu fiz o Enem e a FUVEST, no terceiro ano foi essa loucura. Então, tudo isso me deu bastante experiência com prova, né? Você também fazer, alongando também um pouquinho a resposta, mas é importante, que é estratégias de prova. Você saber como você se comporta lá, tipo, você saber lidar com o nervosismo na hora da prova, porque você vai ter ali, 4 horas, 5 horas, e é bom você também saber gerenciar o seu tempo. Você ter uma ideia de como o tempo passa ali, como você às vezes fica um pouco nervoso, tipo, saber manter a calma, porque para você conseguir ter um rendimento melhor. Então, às vezes, é você fazer o intervalo. Já vi muita gente que passou todo o momento do vestibular assim, só sentado lá, e isso é muito ruim, porque
sua cabeça fica muito pilhada. Então, às vezes, deu mais ou menos... Meu pai sempre falava isso. Pô, deu mais ou menos 1 hora e meia, faz uma pausa, vai no banheiro, lava o rosto, que você volta renovado. Isso realmente me ajudou bastante. Então, vai fazendo provas de vestibular que você quiser, que você puder, né? E vai vendo o que funciona e o que não funciona para você. Acho que você ir estudando e criando estratégias de prova, você realmente ser bom nas provas de vestibular, vai te ajudar a conquistar uma vaga aqui. E, bom, veremos você em alguns anos. Muito obrigado. Perfeito. Mais alguma dúvida? Opa, apareceram 2. Opa, primeiramente, boa tarde, né? A palestra é muito esclarecedora. Essa troca, né, entre gerações, alguém que está terminando a graduação e alguém que está no primeiro ano, né? A maioria aqui da fileira também. Enfim, eu queria saber um pouco mais sobre a sua carreira profissional, né? Se você já está no mercado de trabalho, se já iniciou um estágio, ou de repente ainda está, né? Então, um pouquinho mais sobre isso. É legal. Tive experiências de estágio durante o meu curso, né? Inclusive no primeiro ano, né? Tive um no primeiro ano, no terceiro também, né? Acabei não colocando ali também, né? Mas sim, estou no mercado de trabalho, sou engenheiro de software pela Accenture, né? Acredito que posso até ter membros da minha equipe me ajudando. Mas sim, é um mercado também com várias possibilidades também, que vem mudando também, né? Isso é importante falar. Muita gente... esse foi um discurso que foi feito um tempo atrás, né? Quando teve um boom tecnológico, né? Principalmente também um pouco ali na pandemia. Então, muita gente pensa, pô, automaticamente vou entrar no curso e vai ser, nossa, mole de achar emprego. Na verdade, não é tanto assim, né? Isso eu já posso te falar, não sei como vai ser nos próximos anos assim, né? Espero que melhore. Mas não é tanto assim, tipo, ok, tem uma vaga para cada estudante de tecnologia no mercado. Não é assim. O mercado está ficando bem competitivo, principalmente em vagas de júnior, né? Estágio, quando a gente entra assim. Está ficando bem concorrido. Mas não se assuste, cara. Acho que, como eu falei, aproveita essa fundação forte que a gente tem aqui, busca os conteúdos, né? Conversa com os veteranos, foca bastante em você. Que, tipo assim, vai ter, com certeza, tipo, vai ter uma vaguinha ali, pô, vai ter. Aquilo que eu falei do networking também é muito importante. Às vezes um amigo seu tá precisando ali de alguém para trabalhar com ele, pô, ele pode te chamar também, ou você também, às vezes, descobre um lugar. Um evento muito legal que a gente teve, né, esse ano, a Semana do Estágio, né, isso foi um evento sensacional aqui que a gente teve, e ali são momentos também que você pode fazer o seu networking ali, né, vender o seu peixe, isso é muito legal também. Então, assim, cara, as vagas também vão surgindo também, né, isso é tudo muito maleável, mas só assim, mas no final é isso, tipo, eu pude, né, me capacitar bastante e, bom, estou com essa vaga assim também. Obrigado. Não é bem uma pergunta, é mais para complementar, né? Foi ele, né? Que perguntou, pediu dicas para entrar aqui e tudo mais. Como você falou, somos pessoas diferentes. O que serve para mim não necessariamente vai servir para você. Mas eu acredito que seja algo meio universal quando a gente fala que se a gente se apaixona pelo processo de estudar, se a gente se apaixona pelo que a gente está fazendo, não vai ser um peso você passar lá, sei lá, 5, 6 horas seguidas dentro do seu quarto estudando. Então, a maior dica, assim, a maior coisa que eu consigo pensar é tu sentir tesão em sentir lá em sentar e começar a resolver 50 questões ou mais, entendeu? Então, acho que esse seria a principal coisa que eu colocaria. Se apaixona por sentar e estudar. Excelente, excelente, sim. Mais alguma? Boa. Tô levando aí para você. Eficiente, né? Oi, André, parabéns pela palestra. Obrigado. Nossa, considerações muito importantes. Eu falo como uma pessoa que ingressou agora em 2025, então obrigada, primeiramente. A Manu queria fazer uma observação, antes de tudo, sobre o colega ali que está tentando entrar. Isso. Primeiramente, eu queria parabenizar também pela palestra, principalmente pontos que a gente já está cogitando, que a gente pensa, como IC, entidades, então eu acho muito importante frisar isso e que a gente tem que fazer o mais rápido possível para depois ficar mais livre no final. E sobre as dicas, uma coisa que me ajudou muito e eu senti muita diferença em relação a pessoas que não fizeram é fazer simulados.
E tem muitos simulados gratuitos que são presenciais, que faz muita diferença. O Objetivo tem um projeto, né, basicamente deles, que você só se inscreve e tem vários durante o ano. Tem do Enem, tem da FUVEST, então é muito importante, desde o primeiro ano, você se acostumar com o tempo de prova, com a duração e como vai funcionar isso. Então é bem interessante fazer simulados. Era essa a observação da Manu. Agora, a minha pergunta quando a gente chega na universidade, a gente tem muitas oportunidades e acaba caindo naquele efeito esponja de absorver tudo e aí burnout e fica muito cansado. Queria saber de você, como que você faz para filtrar o que importa do que não importa em relação às oportunidades, embora você tenha dito que queria participar mais. Excelente pergunta. Cara, essa coisa do burnout é bem séria também, né? Aquilo que eu falei, não tem um período de... Aquele período difícil que eu tive, né? Cara, terapia, muito importante, muito legal também. Mandar um abraço para minha terapeuta. Obrigado. Cara, filtrar, assim, cara, isso é um pouco da experiência também, né? O que é importante e o que não é importante. Uma coisa muito importante, assim, que eu falo, geralmente, alguns grupos que eu participo também, né, no Telegram, sobre programação, muitas pessoas perguntam, qual que é a primeira linguagem de programação que eu vou aprender? Uma resposta muito comum, né, entre o pessoal que tem mais experiência é o que primeiro definir o que você quer programar. Tipo, eu quero programar uma IA, né, que tá tanto na moda assim. Tu vai usar Python, quero programar algum sistema mais robusto, você pode usar Java. Então, tipo, extrapolando um pouco dessa dica, tipo, acho que a melhor maneira de você filtrar o que importa e o que não importa para você é justamente você saber aonde você quer chegar. Entendeu? Tipo, beleza, eu quero seguir uma carreira tal. A gente está na SSI, acho que é um bom exemplo. A gente busca aqui trazer palestras sobre, né, uma variedade assim enorme de assuntos. Então, tipo, é importante a gente estar ali presente também, vários, mas sempre vai ter algum assunto ali que vai te dar tipo, aquela ideia, né? Aquela, tipo, quero realmente seguir isso. Então, às vezes vai ter um palestrante ali que vai falar um pouco mais sobre dados. Quero seguir sobre dados? Vou seguir o que ele está falando. Às vezes tem um que vai falar sobre algum tema que você não está muito interessado, você fala, ok, tipo, é um conhecimento válido, né, mas tipo, vai ficar ali na minha caixinha de ferramentas, né, tipo, é importante sobre isso. Todo conhecimento que a gente absorve, não necessariamente a gente vai usar todo dia ali, mas tem coisa que é importante saber que existe, entendeu? Então, assim, tipo, você, dentro da nossa área, assim, tem muita coisa, né, a gente tem várias sub-áreas assim, acho que o fundamental é você entender qual sub-área que você quer seguir, e a partir disso você ir filtrando e buscando conteúdos, né? A gente vê, né, nessa era que a gente está, tantos influenciadores digitais, a gente não pode seguir tantos assim, né? A gente não vai seguir 50 influenciadores de Java, 50 de Python, não. Tipo, eu quero ser uma dev Java, uma dev, tipo, não sei, qual uma linguagem que você gosta? Eu não gosto de programação. Quero ir para a área de gestão, mas, sei lá, não, Python. Então, justamente não. Já é perfeito, já, tipo, não gosto de programação, beleza, tipo, não é o área que eu tô falando. Mas aí você começa a interagir tanto com seguidores, né, influenciadores sobre a área de gestão também, né, professores também, ver se eles podem oferecer algum conteúdo que eles gostam também. Mas é isso, uma vez que você sabe para onde você quer seguir, vai ficar muito mais fácil de você filtrar e descobrir o que você quer consumir ali de conteúdo para te ajudar. Obrigada, André, parabéns. Valeu, nada. A gente vai ter que encerrar aqui as perguntas. O André, eu acho que vai ficar disponível para vocês, então depois vocês podem tirar dúvida com eles. Então, mais uma salva de palmas para o André.